Foi em 2021, dia 7 de setembro, foi o diagnóstico dela, mas antes disso aconteceu algumas coisas. Ela estava fazendo xixi na cama, estava perdendo peso e estava muito moedinha. A gente começou a notar um pouco, mas achando que era coisa normal de criança, como toda criança, estava também bebendo água, como toda criança brinca, tudo mais. A gente não deu muita bola, mas quando foi no dia 7 de setembro, a gente foi no shopping, lembro até hoje, e daí a Gabi gosta muito de McDonald's. Ela não conseguiu comer o lanche e nem tomou a coca, mas comeu pouco. Mas na volta, essa menina veio bem sonolenta no carro, daí eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, não tá nada bem, que fazia dias que ela não tava, ela é uma criança já mais quietinha, mas aqueles dias ali ela estava bem na dela, uns dias antes a gente foi no parquinho, ela estava cansada, e daí eu acabei levando ela no 24 horas. Daí no 24 horas passaram lá por médico, daí o médico fez o teste da Covid, que foi bem na pandemia, e daí falou para mim, mãe, ela faz um exame nela de sangue que eu tô achando que ela pode estar com anemia, porque ela tá muito branquinha. Daí ele falou 2 vezes para mim. Daí saímos de lá, viemos para casa, foi bem no feriado, e em casa ela ainda tinha um macarrãozinho que eu dei para ela, ela vomitou, não quis comer. Daí o Rodrigo, daí veio minha mãe, veio aqui em casa, minha prima, nós achamos que você podia ser bicha, e vai atrás do chifre, já ouviu falar do chifre? Não que é um chá para bicha? Não sei nem o que é bicha. Então, é o que os antigos falam. A criança tá com vontade de alguma coisa, é bicha, tá com as lombrigas atacadas. E daí veio minha mãe com chá de chifre, demos para ela vomitou mais, daí o Rodrigo falou, daí o Rodrigo começou até a chorar, porque daí na época ele tinha saído do serviço, e daí a gente tava sem convênio, né, daí ele falou, Ju, eu vou começar a ligar aqui, ver se tem alguma coisa pra gente pagar particular, daí até então que ele conseguiu ligar lá no Pequeno Príncipe, que é um hospital aqui de Curitiba, que é bem renomeado, é referência, e daí ele perguntou, daí eles falaram, não, atendemos sim particular. Daí a gente pegou, deixou a minha pequena com a minha mãe, com a minha prima, e fomos até lá. Daí nisso a Gabi chegou lá, já bem fraquinha. Eu fui até o banheiro com ela, estava muito fraca, e o coração bem acelerado. E daí eu cheguei lá e não tinha, acho que 2 pessoas na parte do SUS. Parece uma coisa. Eu falei pro Rodrigo, se a gente não conseguir ir ali no SUS, daí a gente vai e paga. Daí cheguei lá, não tinha ninguém. Daí o guarda falou, mãe, espera que você tem que passar por uma avaliação. Daí passei pela triagem, contei para ela, daí a moça falou, vocês têm encaminhamento médico? Eu falei, eu não tenho, hoje eu já fui no 24 horas, mas ela tá ruim. Daí ela viu, né, a situação da Gabi, ela falou, mãe, eu vou ver se os médicos vão querer atender, se não atender, daí não tem o que a gente fazer. Daí eu falei, tá bom. Daí eu saí lá fora e falei pro Rodrigo, se eles não atender, que a gente vai ali e paga. Daí, quando veio, já chamaram a Gabi, daí começaram a examinar e eu que entrei com ela. Daí passou o médico, todos médico novato, né, e começaram a perguntar umas coisinhas. E ela estava na maca, ela ficava bem assim, a posição dela, sonolenta, nossa, eu que ficava segurando ela. Daí eu sei que passou por 3 médicos e começaram a perguntar tudo para mim, daí ali começaram a questionar, daí ali eu comecei a falar que ela estava fazendo xixi na cama, estava com sede, eu senti também que ela estava perdendo peso, que ela estava mais quietinha, e daí a médica falou, então mãe, vamos fazer uma ponta de dedo? Da hora que fizeram a ponta de dedo, que deu a tal da RAI, daí ela olhou e falou para mim, mãe, vamos para emergência. Daí eu, sem entender nada, eu fui carregando ela. Da hora que chegou lá na emergência, daí pegaram, colocaram ela na maca e começaram a tirar a roupinha dela, colocar um monte de remédio, colocaram até máscara de oxigênio. Daí eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Na minha visão era alguma coisa da Covid, né, que estava na época. Daí pegaram, estabeleceram ela, daí eu fiquei ali, fiquei parada, não sabia o que fazer. Daí depois dela estar mais tranquila, daí vem a médica, mãe, o que aconteceu com a Gabi? Ela teve uma cetoacidose, é o jeito que ela chegou aqui, é o que você viu, ela tem diabetes tipo 1. Nossa, a hora que ela falou isso, eu falei, doutora, é porque eu dei muito doce para ela, veio na minha mente. Não, mãe, é uma doença autoimune, é da genética da criança, você não tem culpa de nada.
Aí daí ele ficou. Daí o Rodrigo tava lá fora no carro, daí eu mandei mensagem para ele, Rodrigo, a Gabi tá com diabetes tipo 1. Mandei assim para ele. Daí vai ele pesquisar lá o que era isso. Daí eu sei lá fora, daí sabia que ela tinha que ficar internada, daí eu fui lá falar com ele, daí ele tava já chorando, que ele começou a pesquisar o que era diabetes, porque nós nunca ouvimos falar, até mesmo o pai dele já tinha diabetes mais a 2, é falecido, né, mas nunca. Ele falou, Ju do céu, a Gabi, daí começamos a chorar nós dois. Eu falei, Rodrigo, vai para casa, fica lá calar e eu fico aqui. Daí foi, nesses 6 dias a gente ficou internado lá. Daí a enfermeira vem, mãe, tá para ela ser da de alta, tá para sair de alta, mas você tem que aprender a fazer as insulinas nela, tudo para vocês sair daqui, senão vocês não vão sair. Daí vai eu atrás, eu conheço umas conhecida que é enfermeira, eu tinha que ir no postinho procurar quem tinha medição de glicemia, as canetas, e fui. Eu fui bem doida atrás, daí eu conheço umas pessoas que é conhecida minha, daí fui atrás, daí falei, minha filha, ela tá internada, ela tem DM1, a gente descobriu agora, e eu preciso dos medicamentos tudo, senão minha filha não vai sair de internamento, senão ela vai ficar lá. Daí a moça foi lá, não queria arrumar o aparelho lá, mas daí como eu tinha uma conhecida, a Solange, que ela é uma pessoa muito especial para mim, daí ela pegou e falou, Ju, fala no meu nome, que daí eu falo que eu trabalhei lá e eles vão dar. A hora que eu falei no nome dela, já consegui. E daí no momento de sair de lá, daí peguei, continuamos lá os dias, saímos de lá, daí o que nós vamos fazer para essa menina? Tudo integral começou, daí fizeram até uma festinha lá na minha prima, na volta, daí buzinaram, estouraram bexiga, mas não fizeram nada para ela comer, porque todo mundo achava que ela não podia comer mais nada. Daí, nossa, daí minha prima me ajudou muito, nossa, ela fazia muita coisa low carb, porque a gente tinha noção de nada, e fazia receitinha, fazia um monte de coisa, até um bolo de chocolate ela fez low carb, eu dava tudo integral. No meu caso, assim, o que eu ficava mais pensando era, tipo, como que ia ser a vida dela. Como se ela ia não ia poder participar de festinha de criança, se ela não ia poder mais, tipo, fazer, tipo, igual, ela sempre foi uma menina que gostou de passear no shopping, comer um lanche e tal. Meu Deus, cara, o que vai ser da vida dela? Porque se ela sair, ela não vai poder comer, ou vai ter que levar as coisas para comer. Como que vai funcionar? E é complicado, tipo, bate um desespero, porque daí você não sabe o que fazer para sua filha, como que vai ser a vida dela, né, daqui para frente? Como vai ser o futuro dela? Então, e daí você, igual, eu vi meu pai sofrer muito por causa da diabetes. O dele era tipo 2. Mas as causas, assim, parecidas, né? Meu pai mesmo se machucou, o pé dele, ele faleceu, ficou, acho que uns mais de 3 anos com aquele pé machucado e não curava. Então, eu fiquei pensando, cara, o que vai ser da vida dela? Se eu não conseguir controlar isso aí, se eu não conseguir, né, tipo, conseguir acertar isso aí. Então, cara, é desesperador. E daí eu pensava, meu Deus, agora não vou comprar mais nada. A menina, final de semana, normalmente a gente come lanche, pizza. Vinha na minha cabeça, meu Deus, não vai ter mais nada. Mas, e também, assim, porque daí ela tem uns priminhos. Daí ia lá na casa da minha mãe, ver os outros comer, não podia comer. Nossa, isso que me machucava. Meu Deus, a minha filha vai ver e vai ficar com vontade. Nossa, mãe, pegou muito de mim, foi até hoje, assim, mas agora ela come de tudo, né, mas assim, até hoje, assim, pegava a lembrança, assim, dela, o que me dava dó, que é que ela toda a vida ia no armário e pegava o que ela queria, depois do diagnóstico, ela nunca mais foi no armário, na geladeira pegar, sempre ela me olhava, me perguntava, nunca mais, isso assim, tipo, eu lembro, assim, me dói um pouco, assim, mas até hoje ela não é mãe, o que eu vou comer? Ainda ela fica nisso, mãe, o que eu vou comer? Ela nunca mais foi, ai, mas eu quero isso aqui, pronto. Foi mais difícil. Então, passado uns 2 meses, assim, que foi logo que eu vi, eu já adquiri o teu curso. Foi em novembro, que daí eu comecei a pesquisar, via um monte de coisa de diabetes, mas o que me pegou foi quando você contou a tua história, né? Que falava da irmã DM1, que daí você também teve, a tua mãe. Daí eu falei, meu Deus, Rodrigo, tem um rapaz aqui que são os 3 da mesma família, e todos têm, e ele fala que come de tudo normal. Nossa, eu fiquei bem doida, que eu falei, imagine, nós só estamos dando coisa integral na época. Você já acredita, né? Agora você já acredita. Agora acredito. Aí daí naquele vídeo eu falei, daí eu já parei, na verdade, eu estava dando integral, mas não estava
dando tanto. Eu falei, se minha filha não vai morrer como que eu pensei? Se minha filha não morrer de diabetes, morre de vontade, porque ela tinha vontade das coisas. Aí me doía muito não poder dar as coisas para ela. Até um dia eu fui comprar um tal de doce que era sem açúcar. Ela comeu aqui todo feliz, mas depois que eu fui saber que tudo tem carboidrato, né? Não entendia nada. Daí eu falei, tudo bem. Mas assim, na hora que eu vi esse vídeo, daí eu falei, o Rodrigo, tudo ele joga em mim. Você que sabe. Sabe por quê? Ela... Não, pode ter. Não, daí ele falou, você que sabe. Daí eu falei, então vamos comprar. Daí foi o que me pegou, assim, eu gostei, daí eu vi os vídeos que você deixou lá, os 3 episódios, assisti tudinho. Daí foi que eu entrei no curso. Na verdade, a Juliana sempre foi mais proativa, assim, em relação a essas coisas, assim, tipo, de pesquisar na internet, procurar as coisas. E quando ela veio mostrar para mim, assim, eu falei, Juliana, tudo que você achar que vai absorver coisas boas para nossa filha, cara, bora, vamos para cima, não tem o que fazer, né? A gente não tem conhecimento de nada. Se a gente conseguir absorver informações, vamos absorvendo informações. E daí eu comecei também a participar, tudo. Até teve o caso lá da médica que ficou, deu risada de mim, que quando eu começo a falar, às vezes eu extrapolo, falo demais. E eu comecei, quando a gente começou, eu fui absorvendo as coisas ali, né? E daí o dia que eu fui na consulta com a doutora lá, daí eu comecei a falar sobre o curso, falar como que a gente queria trabalhar, falar sobre as insulinas, que daí a gente pegava as insulinas do posto, mas aquelas insulinas mais... ruim, que a gente aprendeu com você, senão tava até hoje, eu acho. E daí eu fui falando para ela, não, eu quero uma insulina melhor para minha filha, que eu quero mais isso, que eu quero mais... E daí ela pegou e falou, nossa, cara, você não fazia 6 meses que tava que né, tinha descoberto, né, da situação da Gabi, e ela falou, cara, tem pais que vêm aqui faz mais de 2 anos, 3 anos e não sabe a metade do que você está falando. Quando foi ano passado, em outubro, eu falei pro Rodrigo, eu vou atrás de convênio, porque a gente só vê a doutora a cada 3 meses, enquanto isso, as glicemias dela tava lá, oscilando, ainda um tempo ela ficou na lua de mel, né, mas depois a gente viu que tava já. Daí foi que eu fiz o convênio em outubro, e daí em novembro eu achei uma endócrino. Daí eu falei, vou atrás dessa endócrino, foi a doutora. Daí fomos lá, eu fui sozinha, eu e a Gabi, o Rodrigo não foi no dia. Gostei dela, contei tudo, contei do teu curso, que eu aprendi bastante coisa, mas a gente não fez muita coisa, mas tudo que eu estava ali era que eu sabia, era por conta do teu curso, e falei para ela que eu queria uma endócrino, que eu queria mais de perto, a Gabi, né, cada mês, acompanhar ela. E daí, ela passou bem, bem atenciosa com a gente, mas daí foi em novembro, a gente só ia se ver depois de 2 meses. Dela passou tudo pra gente, e dela falou bem assim pra minha mãe. Agora, eu contava que eu fazia ponta de dedo, 2 horas após as refeições, que daria de 8 a 12 pontas. Daí ela falou, mãe, não precisa fazer, só faz quando ela comer. Daí nisso na minha cabeça já veio, falei, nossa, mas como que eu vou saber a glicemia da minha filha ficou depois que ela comeu? Como que eu vou saber se ela tá bem, né? Daí aquilo já pegou eu. Daí, conversando com a doutora, eu cheguei pro Rodrigo, falei, gostei dela, mas ela falou isso, Rodrigo, eu não achei legal, não. Como que a gente vai dar estabilidade pra Gabi, sendo que a gente nem vai saber a glicemia? Ela só queria que fizesse ponta de dedo na hora que a Gabi fosse comer, que daí ela ia preservar ela, era final de ano, pra ela dar um passo a mais, mas eu não gostei. Daí eu falei, Rodrigo, eu acho que a única pessoa para ajudar nós é o Ali. Eu que falei, eu vou atrás do Ali. Daí foi que eu mandei mensagem para você. Falei, Rodrigo, a única pessoa para ajudar nós, para estar ali, cara a tapa, ajudando a gente é o Ali. Daí foi que eu procurei você de novo. Daí a gente foi na segunda vez na médica, né, que eu contei para ela. Daí ela passou muito fator pra gente, porque daí a gente já estava na mentoria, você estava passando as informações, o que era pra gente fazer. Daí chegamos lá, daí o Rodrigo falou, deixa que ela fala. E daí ela falava as coisas, eu não concordava. Eu só olhava assim, daí eu cheguei em casa braba com o Rodrigo. Eu falei, por que você não falou nada pra ela? Você sabe que não tem que fazer essas coisas. Eu briguei com o Rodrigo. Ele, Ju, mas é uma médica, como que eu vou falar as coisas? Vamos fazer o qual ele tá mandando e faz de conta que nós estamos fazendo dela. Mas daí eu não consegui, porque daí eu tinha que dar conta das tuas coisas, né, fazer os cálculos para você e para ela, e como daí a gente colocou o Libre na Gabi, ela compartilhava tudo que chegava lá para ela, daí compartilhava dela, via que os resultados não estavam batendo o que ela estava pedindo para nós. Daí teve um dia eu falei, Rodrigo, não tem que fazer, fala real para a doutora, daí o Rodrigo que mandou uma mensagem para ela, dela infelizmente falou para gente que
que ela viu que a gente não estava fazendo o que ela estava pedindo, então era melhor a gente fazer o que a gente achasse mais viável e voltar lá quando a gente terminasse, tipo, o curso, as coisas. Daí troquemos de endócrino de novo. Só que com tudo isso aí, Ale, o que mais satisfaz a gente, assim, eu como pai, assim, é olhar para ela e ela falar, pai, eu quero comer tal coisa, e você falar, não, bora lá, vamos, calcula lá e come. E ela faz já. Ela, cara, cálculo, ela já sabe os valores de carboidrato de muitas refeições, e as refeições da Maria, ela já sabe fazer tudo. Eu falo, Gabi, qual que é do almoço dela que fala para mim que tem horas que a cabeça da gente... Eu ia fazer essa pergunta. Se a Gabi já tinha dado a volta na Ju. E o dia que ela tava... E é legal você conseguir, tipo, tá cumprindo um pouquinho da promessa que eu fiz para ela quando ela estava no hospital ainda. Eu falei para ela, filha, eu não sei como o pai vai fazer, mas eu juro para você que a gente vai correr atrás para você ter uma vida normal. Porque a gente tá junto, hein? O pai vai se esforçar, o pai vai correr atrás, a mãe também vai, mas eu quero fazer de tudo para você ter uma vida normal. Não quero que você tenha uma vida de restrições e tal, né? E graças a Deus a gente tá conseguindo, cara, aos pouquinhos. E outra coisa que eu falei para ela, eu falei, filha, e eu quero que você esteja junto comigo. Eu quero que você aprenda junto comigo, porque eu quero que você tenha liberdade. Eu quero que você fale, eu quero ir lá pousar na casa da avó, você vai. Eu quero ir pousar na casa da tia, você vai. Por que eu quero que ela tenha essa liberdade? Porque quem tem responsabilidade sobre a situação dela é eu e a Juliana. A avó dela não tem essa responsabilidade, minha mãe não tem. Elas ficam preocupadas? Ficam. Mas não é responsabilidade delas. A responsabilidade da minha mãe, da minha sogra, é curtir elas, né? Ir lá, estragar, né? No caso, os avós estragam. Mas essa que é a função dos avós, né? Então, eu sempre falei para a filha, você vai estar junto com o pai, você vai aprender, você vai correr atrás junto com o pai, por quê? Porque eu quero que você cresça, desde já tenha liberdade. Igual esse dia eu fui num aniversário com a Juliana e com a minha pequena, e ela foi de outro. Foi sozinho no outro aniversário. Eu quero falar para as mães que têm filho com DM1, gente, não tem preço que pague, assim, tipo, a gente está lutando cada dia após dia, mas vocês têm que correr atrás, que eu tenho certeza que no futuro teu filho vai agradecer. E assim, com o método Vida, a gente aprendeu muita coisa, é só aqui mesmo que a gente consegue. Entre em contato com o Ali, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É que a gente passa por vários médicos, cada uma fala uma coisa, mas não tem. O método Vida, você vai sair, ou você aprende ou aprende, não tem mais que isso. Eu quero, tipo, nós três aqui agradecemos muito, Ali, pela oportunidade. Foi Deus que colocou você na nossa vida, eu tenho certeza disso. Hoje em dia a gente está numa estabilidade bem melhor e é só lá. Mas é gratidão mesmo por tudo. Deus que abençoe você, tua família. A gente só tem a agradecer todos os dias por tudo mesmo.